E depois há a percepção que quem tem esses cargos de responsabilidade tem que ter uma agenda paralela qualquer. E já a normalização da corrupção. Até as pessoas próximas de nós quase que nos chamam burras quando se apercebem que nós não temos essa agenda paralela. Mas você está a dormir ou quê? Está a dormir, está na hora de ajudar, não sei quem ajuda, é mesmo só essa de servir o povo. Epa! Esses Lourenço tem que tirar já, está a gastar cargo. Está a gastar cargo você. Poxa! De modo que os mesmos cidadãos que nos cobram a agenda do combate à corrupção são os mesmos cidadãos que, se forem nossos irmãos, se forem nossos amigos, se forem nossos familiares, vão dizer que estás a dormir e és burra porque está a gastar cargo. São as mesmas pessoas. Isso é incoerente. Não faz sentido. De modo que temos que defender as mesmas coisas independentemente do lugar da ponta em que estejamos. Isso é que é coerência. Família, isto é um grito de socorro, é uma denúncia, porque algumas pessoas querem queixar alguns factos, não conseguem queixar e aproveitam estas entrevistas, esses podcasts, poder aqui dar algumas indiretas. E quem mais atento pegar a mensagem poderia aproveitar para claramente pegar-se mais a alguns gigantes que estão ali claramente a mexer com o bem público. Ponto. Eu penso que poderá ser sim um grito de socorro, uma denúncia camuflada. Portanto, quem pegou, pegou, quem não pegou, porque a ministra quando amanhã sair desse cargo, ela vai dizer: eu dei muitos sinais, eu avisei imensas vezes. Mas vocês não perceberam. Eu não podia diretamente dizer algumas coisas, mas eu disse muita coisa e vocês não perceberam. Essa também é uma via de poder, claramente, baixar a pressão sobre si em relação aos vários escândalos que estão a acontecer no Ministério das Finanças. Ainda ontem ouvimos que também detectou-se mais 1.000 milhões de kwanzas de um esquema, não é? A partir mesmo de dentro do Ministério das Finanças, de um desvio, possível desvio deste dinheiro dos cofres públicos, dinheiro dos impostos, né? Depois de termos acompanhado já há 2 semanas o fim de um caso de 100 mil milhões, que dizem que são 7 mil milhões ou 8 mil milhões, mas é um caso que também é cabeludo, que vimos o fim no mês passado. Não é? Então agora surge mais um caso e a ministra, esse vídeo aqui está a viralizar, que eu não sei se o vídeo é recente, é antigo, mas está a viralizar, a ministra a denunciar, né, indiretamente alguns casos que estão a obrigá-la claramente a fazer parte do esquema, porque é preciso que mais pessoas tirem, mais pessoas roubam para que a corrupção permaneça. Para que haja corrupção, eu que tiro, eu que roubo, eu preciso que mais pessoas possam roubar, para que eu continue a roubar tranquilamente, porque se eu mexo, você mexe, ele mexe, eles mexem, nós mexemos, quem é que vai queixar? Ninguém. Por isso é que o corrupto não é egoísta, para com o ato de roubar. Ele é egoísta, porque quer que o dinheiro de todos seja só para ele, mas ele gostava imenso, ele quer bastante que todo mundo possa mexer para que ele possa roubar por muito mais tempo. Eu preciso que você também roube para que nós possamos roubar por muito mais tempo. Ou melhor, eu preciso que você também tire para que eu possa tirar por muito mais tempo. Okay? Claro, desde que não tires mais do que eu, desde que não enriqueças mais do que eu quero que também tu entres. Podes tirar até 1, podes tirar até 2, eu estou a tirar 100. Tu até podes tirar 1. Porque tirar 1 e tirar 100 é a mesma coisa. É sempre ato de roubar. A quantidade pode claramente trazer um maior ou menor impacto, mas o ato de roubar é o mesmo. Ponto. Família, nós sabemos que a corrupção tem várias origens. Okay? Não existe só um fator de origem da corrupção. Tem várias origens. Mas antes vale aqui lembrar que, não sei se você já colocou like no vídeo, já partilhou, já subscreveu. O seu like é importante, se faz favor. Que o canal precisa crescer. Eu preciso voltar para cá motivado para poder gravar mais vídeos. E o seu like, meu pagamento e meu salário. Não digam ainda. S'il vous plaît, por favor. Yeah. Obrigado pelo like, pela partilha, que você colocou muito antes de eu pedir. E você que acabou por colocar agora, depois de se lembrar que o Joaquim pediu, tem que... Merci beaucoup. Devo dizer que a corrupção tem várias origens. E uma das origens tem a ver claramente com
a cultura do roubo. A cultura do roubo, claro, que mantém a corrupção, porque a cultura do roubo surge depois surge depois da corrupção nascer. Aqui, quando a ministra diz que é aliciada, está a falar da cultura que já existe. E nós aqui podemos fazer o breakdown para encontrarmos quais são as origens da corrupção e tentar ver entre várias origens quais podem se encaixar à nossa realidade. Uma das origens chama-se burocracia. Quanto mais difícil é acessar os serviços públicos, mais corrupção aí vai surgir. Se é difícil no hospital eu ser atendido, se é difícil no banco eu receber o meu salário, se é difícil tratar um documento, se é difícil abrir uma empresa, eu vou pelos caminhos mais curtos. Se é difícil pagar impostos, eu vou pelo aquele esquema do imposto. Se é difícil aceder ao serviço de energia, de água, de internet, eu vou sempre buscar o caminho mais fácil, porque eu não tenho tempo de estar na fila, eu estou com coisa para fazer e eu percebo que existem outros caminhos. Chego no banco, quero levantar o meu salário, há uma fila enorme, não há dinheiro no multicaixa, ou não tenho multicaixa, senhor segurança, o que dizes? Eu conheço aqui atrás da porta, tem um esquema para podes entrar logo, mas tens que me dar 2.000 kwanzas. 2.000 kwanzas é tempo é dinheiro. Se eu ficar aqui à espera, posso perder 2.000 kwanzas, posso perder 10.000 kwanzas. Então, vou entregar ali, eu vou ganhar 8.000 kwanzas lá onde eu vou. Não, então tempo é dinheiro. Burocracia. Nosso país, a burocracia, há muita burocracia. Precisamos claramente de modernizar os serviços vários, informatizar, torná-los remotos cada vez mais, porque quanto mais há facilidade de acesso, menos há indícios de querer tirar. Okay? Isso vale para todos os serviços, inclusive serviços privados. Quanto mais é difícil eu ter acesso ao teu serviço, mais eu vou conseguir aquele serviço por outra via. Ou então posso facilmente ser substituído pela concorrência. Ponto. Os baixos salários são também causa da corrupção, mas baixos salários não se aplicam a muitas das finanças. Okay? Os salários no nosso país são baixos, sim. O custo de vida é alto, sim, por isso é que os salários são baixos. Mas, entendendo a realidade dos salários no nosso país, comparando em algumas empresas, há aquelas que estão no ranking, que estão no topo, como a Sonangol, o Ministério das Finanças, em termos de empresas públicas. Se estão no topo, mesmo que os salários sejam baixos, você está no topo, então tu tens salário maior. Porque o seu salário dá maior resposta aos custos de vida, ok? Logo, para o caso da AGT, não me parece que salários baixos sejam um problema. Apesar de que, quanto mais eu ganho, mais eu quero ter, para mim o salário nunca é suficiente, mas não dá, olhando a realidade de Angola, você que trabalha na AGT dizer assim, meu salário é pouco, por isso vou roubar. Uma coisa é o polícia, o enfermeiro, o médico, o bombeiro, e outra coisa é o trabalhador da AGT. Estamos aqui a olhar para realidades diferentes em termos de receita e custos de vida. Ponto. Estamos aqui a olhar para a questão ligada à concentração de poder. Quanto mais eu tenho poder, menos sou fiscalizado e mais faço o que eu quiser. Poder e dinheiro são perigosos porque corrompem a nossa moral. Okay? Eu chego no trabalho quando eu quiser, saio quando eu quiser, dinheiro jogar, ninguém me fica. Quanto mais poder eu tenho, ok? E nós, claro, no nosso país temos pessoas que têm imensos poderes, ok? E claramente isso faz-nas mal, ok? E quanto mais poder eu tenho, mais também vou colocar nos vários serviços pessoas da minha família. E o nepotismo, infelizmente, prejudica muito mais quem coloca a família no serviço público do que aqueles que deviam entrar. Porque quando há nepotismo, quando eu coloco minha família nos serviços públicos, porque eu tenho muito poder, o que acontece? Eles começam a mexer, eu não os posso julgar, não os posso prender, serem meus familiares. Consequência, eu depois vou criar umas instituições completamente fragilizadas, muita corrupção, muito roubo, serviços ineficientes, levo o país para níveis completamente precários e, consequência, nós não ficamos no poder durante muito tempo. Porque não demos às pessoas aquilo que devíamos dar. Ou seja, eu, por ter contratado mais os meus do que a população geral, me prejudico muito mais, porque permaneço menos tempo no poder e tenho menos resultados se eu tivesse contratado, se eu tivesse mélangé, se eu tivesse misturado, por exemplo, pessoas, ok, tenho aqui um sobrinho, preciso colocar meu sobrinho aqui, nós, seres humanos, somos egoístas, vamos primeiro colocar os nossos,
Mas depois vou colocar também os outros. Portanto, coloco um, depois coloco 3 fora. Um meu, 3 fora. Um meu, 4 fora. Só que alguns colocam mesmo 10 dele e o resto também deviam estar aqui. Ponto. Ou então os restos esperam a vossa vez. Portanto, a ausência de fiscalização que tem a ver com o problema do nepotismo, que tem a ver com o problema do excesso de poder, e depois, claramente, o sistema de justiça lento. Mas quando o sistema de justiça é lento, não quer dizer que os técnicos são lentos, quer dizer que existem muitos processos, existe pouca gente, ou então existe pouca automatização. Os processos são em papéis, são volumosos, há muitos casos. Por que há muitos casos? Porque há poucos técnicos e porque, claramente, quanto mais pobreza naquele país, mais casos de roubos de galinha, roubo de cabrito, roubos de botija acontecem. Esses casos vão acumulando papéis e quando chegam os casos gordos, casos grandes, eu vou adiando porque, inclusive, eu conheço a pessoa que está envolvida no caso grande. No entanto, o sistema lento tem a ver com o número de pessoal, com os casos que se tratam e também, claramente, com a cultura, né, que nós temos sobre que timing eu tenho para poder despachar um ou outro processo. Portanto, a ministra aqui está claramente a dizer, a acumular indícios de que quando amanhã... desculpa a expressão indício. Está aqui a acumular razões para dizer que eu andei vos avisar, eu vos avisei, eu estou a fazer denúncia, mas vocês não percebem nas entrelinhas. Ok? Como solução para esse problema é aqui olharmos nós, Angola, para os fatores de corrupção e tentarmos aqui mitigar aqueles que podemos mitigar. Né? A questão do nepotismo é difícil, mas é possível reduzir o poder. Quando, por exemplo, nós, em termos burocráticos, estejamos dispostos a gastar dinheiro com automatização. Okay? Mesmo quando, por exemplo, o processo de recrutamento passa a ser automático, também reduz bastante o número de casos de nepotismo, porque o nepotismo prejudica muito quem lidera o órgão, o sistema, o país, a província, o município. Okay? Mas a ministra faz bem para o seu próprio nome, faz bem para o seu próprio ministério, uma altura em que está envolvida em muitos casos. E eu, por causa, estava ontem a comentar com o pessoal da Servos Comunidade que a Ministra das Finanças começou a desencadear muitos casos nos últimos anos. São logo 3 casos em menos de 3 anos, coisa que não se via bastante antes de 2017. Eu estava a dizer ontem ao pessoal da Servos Comunidade, não me parece que isso aqui seja porque agora a nova ministra é muito mais entregue, muito mais trabalha, não. Deve-se claramente um conjunto de sistemas, se calhar porque a auditoria agora é externa, é independente, se calhar porque existem mais pessoas que não querem mexer, como falou aqui a ministra, me estão a convidar para mexer, e quando as pessoas não querem mexer, elas percebem que há ali falcatruas, elas queixam. Okay? Por isso é que quem mexe quer que todo mundo mexa. Okay? Mas, tanto parabéns à Ministra das Finanças, por facto de que no seu Ministério há muito mais denúncias à AGT, há muito mais casos a virem ao público e também é a Ministra que mais fala sobre esses problemas diretamente na sua própria vida. Eu estou a ser aliciado. Portanto, parabéns à Ministra. Penso que é a única Ministra que, estando no poder, está a falar tais coisas. Faz um like, subscreva. Qual é a sua opinião em volta desta temática, deste problema, desta polêmica? Estamos juntos e até já.